Olá, meus amigos, muito bem-vindos de volta ao nosso quinto bloco da nossa aula solidária sobre curatela e tomada de decisão apoiada. Nos blocos anteriores, então, falamos do quem, falamos do processo judicial da curatela, e agora a gente vai entrar, pessoal, no Instituto da Tomada de Decisão Apoiada. Repiso aqui para vocês, pessoal. Não esqueçam de fazer a sua inscrição no canal, se o meu conteúdo for relevante para você, de deixar a sua curtida nesse nosso vídeo. Já deixa no começo do vídeo, pessoal, porque depois que você começa a escutar o vídeo, você esquece da curtida. Sei bem como é que isso funciona. E, pessoal, o principal, se você tiver disponibilidade, tiver interesse, faça a sua contribuição no nosso, nos nossos projetos solidários, que tem como objetivo fazer uma contribuição para todas as pessoas que foram desabrigadas em função dessa questão da enchente. Compartilhem os Pix que eu deixei aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Compartilhe com seus amigos, a nossa situação é realmente muito delicada aqui no Rio Grande do Sul, né? As chuvas, elas não estão parando e a gente está aí com uma quantidade de pessoas muito, muito expressivas, né, que estão em condição de vulnerabilidade, que estão realmente precisando do nosso suporte, do nosso apoio enquanto sociedade. Então, por favor, meus amigos, compartilhem o vídeo com quem você entender que possa ter interesse e faça, então, a sua contribuição para que a gente possa ajudar mais pessoas, ok? Bom, dando seguimento, então, ao nosso estudo da tomada de decisão apoiada, vamos conversar, então, sobre esse novo instituto, que, na prática, ele não está sendo tão utilizado, né, pessoal? Os advogados, eles ainda não têm um total, salvo engano, eles não têm, não se há aí uma ampla repercussão nesse instituto. É um instituto muito interessante, ele traz ferramentas muito interessantes, mas eu ouso aqui, né, sinalizar que ele poderia ter sido melhor explorado pelo nosso legislador. E talvez por isso, pelos contornos que ele recebeu, é que ele não tem uma adesão muito significativa por parte da comunidade jurídica, por parte das pessoas com deficiência. E, né, vou trazer aqui algumas considerações para vocês, para que a gente possa pensar juntos e daqui a pouco, né, enquanto sociedade, começar a fazer uma movimentação para a gente trazer uma alteração para esse instituto, tá bem, meus amigos? Bom, primeiro, como é que ele foi criado? E aí eu trago aqui para vocês, veio uma alteração legislativa no EPD, através do EPD, no Código Civil, fazendo, então, a inclusão do artigo 1783-A, né, onde nós vamos ter ali no seu caput e parágrafos todas as disposições relativas, então, ao Instituto da Tomada de Decisão Apoiada. Nós tivemos aí uma inspiração em disposições na legislação da Alemanha, muito importante na legislação da Alemanha, nós temos um instituto muito parecido. Na legislação italiana, inclusive, tem um instrumento da Amministrazione di Sostegno, na Itália, que tem contornos muito parecidos com a nossa tomada de decisão apoiada. Então, pessoal, aqui destaco para vocês que vários países buscam formular modelos alternativos a esse formato de interdição, né? E aí, aqui no Brasil, além do processo de interdição, que fixa a curatela, nós criamos, então, esse instituto assistencial, que tem esse objetivo, então, de trazer essa ferramenta adicional para a pessoa com deficiência. Para quem se destina este instituto? Aí vocês lembram que no primeiro bloco eu disse para vocês, trouxe a doutrina do professor Cristiano Chaves, que ele vai nos dizer que hoje, após o advento do EPD, nós tivemos aí uma tripartição de características, de categorias de capacidade. Nós vamos ter as pessoas plenamente capazes, as pessoas com deficiência que são capazes e as pessoas com deficiência qualificada pela curatela. Então, pessoal, neste segundo bloco, que são as pessoas com deficiência plenamente capazes, é neste bloco que a gente vai encontrar, então, as pessoas que têm, então, a qualificação, a aptidão para a utilização do Instituto da Tomada de Decisão Apoiada. Vejam, pessoas com deficiência plenamente capazes. A tomada de decisão apoiada não vai alterar a capacidade civil da pessoa com deficiência. Essa é a primeira premissa que vocês têm que ter muito presentes, pessoal, na cabeça de vocês.
uma vez determinada, fixada a tomada de decisão apoiada por processo judicial, não há que se falar em alteração da capacidade civil, a pessoa permanece plenamente capaz, ela não vai ser incorporada no bloco dos relativamente incapazes, muito menos nos absolutamente incapazes. Lembrem, o critério hoje para absoluta incapacidade é somente o critério etário, não é? E o pessoal do artigo 4º, que está qualificado dentro do artigo 4º, vai ser, então, pessoas que vão estar aptas a utilizar o Instituto da Curatela, tá, pessoal? Então, primeira distinção que eu gostaria de fazer, e olha, um outro detalhe, é somente quem é que pode usar pela lei esse instituto? É a pessoa com deficiência. Não estamos aí abrindo margem para a utilização da tomada de decisão apoiada pelo idoso, por pessoas que estão em estágios iniciais de doença que não podem ser classificadas em pessoa com deficiência, não é? Pessoas em situação de vulnerabilidade, e aí pensam de forma muito ampla, né? Mulheres, crianças, enfim, nem pensar, não, se não tiver a questão da deficiência, não pode. Para utilização do Instituto, tem que ser pessoa com deficiência, mas uma deficiência que esteja enquadrada no âmbito da capacidade. Eu estou reforçando muito isso, pessoal, você tá, eu já entendi, Charlene, ok, é porque assim, ó, isso é uma crítica que a gente vai fazer logo ali na frente, então por isso que eu estou sendo tão enfática nesse aspecto, para vocês, então, depois já pensarem junto comigo, né, porque a gente poderia trabalhar aí uma ampliação desse instituto, e acho que seria muito bem-vinda, tá? O que é a tomada de decisão apoiada? Aí os 1783 caput vai nos dizer que a tomada de decisão apoiada é um processo, vejam, é um processo judicial, assim como é feito no processo de interdição, a tomada de decisão apoiada, ela deve ser feita através de um processo judicial, pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos duas, atentem, pelo menos duas pessoas idôneas com as quais ela mantenha vínculos e que gozem da sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre os atos da vida civil, fornecendo-lhe os elementos e as informações necessárias para que possa exercer a sua capacidade. Vejam, pessoal, duas pessoas são necessárias, precisa, então, ter essa confiança e a identificação dos atos. Traduz-se, então, num acordo de apoio firmado pelo apoiado e pelos apoiadores, que vai ser homologado judicialmente através de um procedimento de jurisdição voluntária, cuja realização se processa a partir da provocação exclusiva da própria pessoa que entende dele necessitar. Trouxe aqui para vocês um conceito. E aqui, pessoal, o que eu quero destacar com vocês? Primeiro, na prática, como é que isso aí funciona? Eu, pessoa com deficiência capaz, preciso comprar um carro, tá? Preciso comprar uma casa e eu quero que alguém me assessore nessa escolha, nesse apoio. Então, eu elaboro um termo de apoio, né? Peço ali para um advogado elaborar um termo de apoio, estabelecendo as cláusulas, estabelecendo as limitações, identificando o objeto, identificando os limites deste apoio, para que ele serve, qual é exatamente, como ele deve ser exercido. Enfim, eu trago ali todas as cláusulas vinculadas ao exercício, ao objeto e à forma de exercício desse apoio. Eu identifico as duas pessoas que vão ser, então, que vão assumir este encargo, que vão assinar junto com o apoiado, apoiadores e apoiado assinam este documento, este termo de apoio. E aí, pessoal, eu levo para o juiz este documento, e o juiz vai tramitar a semelhança do que ocorre com o processo de interdição. O juiz, então, vai ouvir o MP, vai ouvir a questão da equipe multidisciplinar, entendendo que está ok, que está de fato caracterizado, né, os requisitos para tomada de decisão apoiada e que não há nenhum prejuízo, que está de acordo esse termo de apoio, o juiz homologa o termo de apoio para que esse termo de apoio exerça, então, os seus efeitos esperados. Além disso, pessoal, trago aqui para vocês o enunciado 639 da 8ª Jornada de Direito Civil do CJF, que vai nos dizer que a opção pela tomada de decisão apoiada é de legitimidade exclusiva da pessoa com deficiência. A pessoa que requer o apoio pode manifestar antecipadamente
a sua vontade de que um ou ambos os apoiadores se tornem, em caso de curatela, os seus curadores. Essa disposição desse enunciado é muito, muito significativa, pessoal, porque a gente tem aí uma situação, uma possibilidade trazida por essa doutrina, já de o juiz utilizar essa manifestação de vontade desse nosso apoiado, se eventualmente a situação dele de saúde, né, agravar e ele precisar de uma curatela, o juiz pode utilizar, então, essas pessoas que foram indicadas por ele mesmo, né, enquanto ele estava lúcido, capaz, já como um indício de que existe ali, não é uma boa relação, e que essas pessoas teriam, então, aptidão para o exercício da curatela, tá, pessoal? Então, uma coisa que eu quero destacar com vocês, esses enunciados que eu trago para vocês, pessoal, eles não têm força vinculante, são enunciados doutrinários, mas normalmente eles trazem aí uma posição robusta da doutrina, que muitas vezes acaba sendo acolhida na jurisprudência, tá? Então, por isso que a gente costuma, né, dar bastante divulgação por esses enunciados, justamente pela sua relevância, porque, via de regra, a aprovação desses enunciados, ela é precedida por amplos debates, não é? Então, a gente tem aí os principais nomes da doutrina, especificamente aqui, né, no direito civil, que nossa fala é no direito civil, então temos aí nomes do direito civil de relevância, que debatem o assunto e chegam a isso, a conclusão a respeito das melhores determinações que, então, são arroladas nos enunciados, para cada um dos segmentos do direito civil. Então, por isso que é importante a gente sempre estar atento a esses enunciados, não é porque pela sua carga doutrinária, pela sua relevância, né? Então, isso é bem interessante. A gente sabe aí qual é a doutrina relevante, eu acho a doutrina predominante, acho que isso é bem interessante. Bom, trago para vocês aqui ainda esse julgado do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, que diz que o magistrado não pode, de ofício, determinar a conversão de uma demanda em outra, ou seja, da curatela em tomada de decisão apoiada ou da tomada de decisão apoiada em curatela, sem previsão legal que o autorize sob pena de incorrer em hipótese de nulidade insanável. Não há que se falar em fungibilidade entre as demandas, certo, pessoal? Então, é interessante, era um processo de tomada de decisão apoiada, que converteu de ofício em ação de curatela, ação de interdição. Então, teve nulidade dessa conversão, por quê? Porque não há uma disposição legal que autorize essa conversão automática. Então, essa é a disposição, então, desse nosso julgado aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Outros aspectos, qual é a função dessa tomada de decisão apoiada? É a prestação de informações pelos apoiadores para superar barreiras à capacidade legal. Vejam, não se trabalha aqui, pessoal, com substituição de vontade. De forma nenhuma eu vou substituir a vontade desse meu curatelado. A gente vai, os apoiadores aqui, eles vão trabalhar como informadores. Eles vão prestar informações para que o apoiado, faça, então, a sua escolha e identifique qual é a sua vontade. É ele que faz o negócio, é ele que faz o ato, que pratica esse ato. Os apoiadores, então, vão estar ali somente trazendo informações para que o apoiado faça a sua escolha. Qual é o seu objeto? É a instituição de deveres de informação e diligência assumidos pelos apoiadores, que possuem, então, um vínculo de confiança com esse apoiado. A decisão final, como eu referi, a ser tomada vai ser pelo apoiado. Logo, o objeto da tomada de decisão apoiada não é a decisão final, certo? O objeto é justamente estabelecer esses deveres de informação e de diligência. O apoiador escolhido, ele tem este dever de diligência, de daqui a pouco informar, de comunicar, dizer, olha, essa decisão que tu está querendo tomar não é boa para ti, pelo fato A, B ou C, sinalizar para o juízo essa situação, né, de daqui a pouco ser um pouco prejudicial, né, para a pessoa apoiada. Então, é uma ideia de um dever de informação, tá bem, pessoal? Mas não é, repito, a questão da decisão final em si. Outro ponto interessante são as finalidades, em relação às finalidades desse nosso instituto. Superação de barreiras comunicacionais ou informacionais
e o estímulo ao protagonismo da pessoa com deficiência. E aqui, pessoal, fiquem muito atentos a essa finalidade, porque justamente considerando essa finalidade é que a gente vai tecer críticas ali na frente, em relação à forma como foi estabelecida, como foi estabelecido o Instituto. Mas aqui eu trago já para vocês, parágrafo 1º, para formular o pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar um termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência desse acordo e o respeito à vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que vai ser apoiada, tá bem, pessoal? Então, isso aqui traz aí os desenhos, esse melhor desenho, esses contornos do termo de apoio, e sinalizo aqui para vocês mais uma vez, que a gente está buscando aqui estimular o protagonismo da pessoa com deficiência, dentro dessa linha de inclusão, de ser uma pessoa plenamente capaz, né? Então ela só vai estar tendo um suporte para exercer, então, determinados atos, né, que ela entenda necessário, que ela talvez não esteja se sentindo aí totalmente segura para a prática. E aí, pessoal, começamos já as nossas críticas, né, porque os principais contornos do Instituto são esses. Vejam, é um Instituto muito simples, não é? Tramitação se assemelha ao processo judicial de interdição, não é? Não tem muita questão a mais a gente trazer. Mas agora, críticas, pessoal. Primeiro, exigência de 2 apoiadores. Pessoal, se a curatela, que é algo muito mais grave, a gente trabalha com um curador, não tem o menor sentido na tomada de decisão apoiada a gente está exigindo 2 apoiadores, né? Porque algo que se pretende muito simples, né? Porque a pessoa com deficiência ela é capaz, não há alteração da sua capacidade civil, é somente um suporte que ela quer, não é? Então vejam, há aqui um exagero do legislador totalmente. E outra questão, né, pessoal? A gente tem que lembrar que muitas vezes a pessoa com deficiência não tem sequer um familiar para dar suporte. A quantidade de pessoas que precisam de curadores dativos é significativa, tá? Aí a lei vai lá e exige 2 apoiadores, às vezes não consegue achar nenhuma pessoa que tenha disponibilidade para exercer o encargo, imagina encontrar 2. Então, assim, realmente essa exigência é totalmente desproporcional, desarrazoada, realmente eles, assim, erraram muito feio nessa exigência, né? Às vezes uma pessoa já seria mais do que suficiente, não teria porquê deixar critérios, que botar mais, como é a curatela compartilhada, quer colocar mais apoiador, coloca, mas não tem que ser obrigado, isso é absurdo, tá? Depois, a exigência de processo judicial com intervenção da MP. Pessoal, a gente vem cada vez mais trabalhando na linha da desburocratização, não é? Tem muitos atos que vêm aí, o divórcio, inventário, adjudicação compulsória, uso capião, quer dizer, nós temos uma infinidade de atos que são realizados através de escritura pública, nos cartórios de tabelionatos, nos tabelionatos, né, junto aos oficiando registros de imóveis, oficiando registro civil. Nós temos aí, assim, uma pessoa, todo um instrumental registral, notarial e registral, que tem total aptidão e capacidade para fazer essa assessoria. Então, assim, a exigência de um processo judicial com intervenção do MP, de forma peremptória, absoluta, realmente me parece muito desproporcional. Uma forma que a gente poderia trabalhar, desburocratizar, trazer celeridade e mais efetividade, é justamente sinalizar a possibilidade de fazer esse ato via escritura pública no cartório. O cartório, o tabelionato, se entender, o tabelião, se entender que tem alguma impossibilidade da realização do ato, ele simplesmente faz uma negativa da sua prática e aí se suscita dúvida, né? E demanda que o judiciário, então, faça intervenção. Agora, vejam, pessoal, de forma, e aí pode-se criar uma legislação, estabelecer aí restrições, enfim, ver como fazer isso de uma forma mais segura, mas vejam, pessoal, exigir isso aí de forma objetiva e absoluta que seja feita via processo com a intervenção do MP, como se eu estivesse pressupondo que eu estou trabalhando com uma incapacidade. Isso é absurdo, pessoal, não faz o menor sentido, né? É como se eu estivesse trazendo uma roupagem de uma curatela para o instituto que é destinado para a pessoa capaz. Isso não faz o menor sentido, é como se eu estivesse pressupondo que existe uma incapacidade, né? Então, vejam, se a ideia é priorizar e proteger pessoas capazes, dando autonomia, reforçando a sua autonomia, trazendo um apoio, um suporte, eu precisaria fazer isso de forma desburocratizada.
Hoje em dia, a gente tem as escrituras de abertura de inventário e nomeação de inventariante, que as partes podem fazer levantamento de informações em banco, podem fazer cumprimento de obrigação que ficou pendente, pode fazer um monte de coisa. Por que não, então, pessoal, criar uma escritura pública de apoio, o termo de apoio ser feito mediante escritura pública? Não faz o menor sentido não ser dessa forma, entenderam? Então, aqui, mais uma crítica, é uma necessidade muito urgente de mudança. Se nós fizéssemos dessa forma, a gente teria aqui uma maior efetividade para o Instituto, teríamos até uma maior proteção para as pessoas, não é? E a gente conseguiria isso, não existiria propriamente prejuízo, porque se o tabelião, assim como o tabelião consegue sinalizar a existência de problemas, ele se nega a praticar o ato, em vários outros pontos da legislação, o uso capião, por exemplo, não acho que não está adequado, ele não pratica, ele não registra, o registrador não registra. O tabelião, se ele vai fazer uma escritura, ele entende que a pessoa não está capaz, ele não faz o ato, ele não lavra a escritura, né? Então, assim, pessoal, procuração da mesma forma e tantos outros atos. Então, o tabelião, ele teria aptidão para fazer essa análise, se ele entender que não está, a pessoa não tem capacidade, que a sua manifestação de vontade está comprometida, ele simplesmente pode se negar a praticar o ato e determinar, então, que necessite aí sim da intervenção do judiciário, certo? Vejam, a gente tem que trabalhar com o judiciário com o que é realmente relevante, o que é grave e urgente, não é? Acho que isso é, hoje, no nosso atual estado da arte, do jeito que as coisas estão, a gente tem que realmente fazer esse filtro, essa filtragem, para que a gente consiga realmente trabalhar com a efetividade da justiça, isso é muito importante, tá, pessoal? Parágrafo 3º, e aí ali está a previsão legal, antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada, o juiz, assistido por uma equipe multidisciplinar, após a oitiva do MP, ouvirá pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão apoio. Então, aqui está a instrumentalização do processo e essa exigência, então, de intervenção do MP e das questões judiciais. Outra crítica, pessoal, é a questão da ausência de previsão legal sobre a exigência de registro da homologação do termo de apoio no registro civil. Isso aqui, para mim, pessoal, é fundamental. Se eu tenho uma sentença que determina que a pessoa vai ser apoiada para a prática de determinados atos, e eu não dou publicidade para essa sentença, é como se essa sentença não existisse perante terceiros. O registro civil, ele tem justamente a função de trazer essa publicidade para esses atos. Atos que têm, então, esse caráter existencial, são fundamentais para a prática, para o cotidiano. Se existiu, então, essa necessidade de estabelecer o apoio, porque realmente existia aí alguma urgência, algum aspecto que demande uma proteção. Vejam, e aí, se eu determino na sentença que precisa da proteção, que deve ser exercida essa proteção, e eu não dou publicidade para isso no registro civil, para que se faz o ato, então, pessoal? Isso é totalmente anacrônico. Então, me parece, né, não ter previsão legal em relação a isso é um erro legislativo muito fundamental, tá, pessoal? Outra questão aqui, né, que aí sugestões de alteração legislativa, aspectos formais, então, pensando essa desburocratização e amparado nas nossas críticas anteriores, é redução para um apoiador, possibilidade de ser realizada no formato extrajudicial mediante escritura pública, como nós referimos antes. Nos aspectos, então, materiais, espera que eu estou trocando de slide, pessoal. No aspecto material, pensando essa efetividade, nós poderíamos, lembra que eu falei para vocês lá no início? Porque a gente trabalha aqui a pessoa com deficiência, né? Lembra que eu falei para vocês? Pois então, a gente poderia trabalhar uma ampliação para pessoas vulneráveis. Vulneráveis, e aí trazer requisitos cumulativos que necessitem de auxílio. Qualquer pessoa que seja vulnerável, que necessite de um auxílio, pode pedir essa tomada de decisão apoiada. E eu vou trazer um caso aqui para vocês que me parece que a aplicação seria importantíssima. Por exemplo, uma pessoa que está no estágio inicial de uma doença, que ela sabe que vai ter ali uma possibilidade de ter um agravamento significativo, né, eventualmente até em curto espaço de tempo. Curto ou longo, não interessa, mas assim, eu sei, a pessoa está começando um estágio inicial de doença, que sabe que lá na frente pode ter uma restrição, e eventualmente essa pessoa já quer deixar alguém designado
apoiadores designados para determinados atos. Hoje, o que a gente faz? Testamento vital, né? Bota ali no testamento, enfim, disposições, que se tu tiver situação de saúde, bota ali tudo que tu acha que é importante. Mas vejam, pessoal, tem um Instituto da Tomada de Decisão Apoiada, pessoa idosa ia ser importantíssimo para ela, esse instituto, né? Porque ela nomearia ali os apoiadores para ir no banco, enfim, e a gente vai ter uma vinculação de responsabilidade para essas pessoas que estão, então, na condição de apoiadores também, entendem? Então, assim, me parece que a gente conjuga pessoa vulnerável, mais pessoa vulnerável que necessite de apoio, nós vamos e fazemos isso no formato extrajudicial, a gente vai ter uma ferramenta incrível, que vai ter um potencial muito significativo, que vai alcançar um número de pessoas muito amplo, muito significativo, e vejam, pessoal, de uma forma que não vai onerar tanto o judiciário, vai ser uma forma menos burocratizada e vai trazer efetividade para a justiça, efetividade para as pessoas, né? Então, e são pessoas que hoje, pessoal, elas estão sem proteção, elas têm a figura do testamento vital, mas vejam, o testamento vital feito por escritura pública, etc., mas ele vai ter cumprimento quando a pessoa ficar de fato doente, né? E a pessoa ainda, ela vai ter aquela certa, entre aspas, insegurança, porque eventualmente ela vai precisar ficar doente para poder, né, se recorrer das suas disposições, ao passo que se eu já tenho ali a tomada, até para o prospecto psicológico da pessoa, ela sabe que já teve ali ou uma escritura pública lavrada, ou o juiz foi lá, se mantiverem o aspecto judicial, foi lá e homologou, então vejam que a gente trabalha ali de forma muito mais efetiva, e se aquela doença agravar, o juiz já sabe ali que aquelas pessoas ou aquela pessoa que foi designada apoiador, que vai ser ali o indicado para uma futura curatela na condição de curador. Então, me parece que essa questão material seria muito importante, né, a gente trabalhar com esse instituto. Depois, a indicação pelo apoiado, isso é uma coisa importantíssima, pessoal, porque no 1783A, parágrafo 5º, nos diz o seguinte: o terceiro com quem a pessoa apoiada mantém a relação negocial pode solicitar que os apoiadores contrassinem o contrato ou acordo, especificando por escrito em sua função em relação ao apoiado. Veja, se eu quero estabelecer uma tomada de decisão apoiada como algo para trazer uma autonomia, né, trazer um reconhecimento da pessoa com deficiência, e esse apoio, ele só tem como função proteger e trazer aí um suporte mínimo, não é? A gente deixar que o terceiro com quem a pessoa com deficiência vai contratar diga se ele quer ou não que o apoio, que o apoiador assine o documento vinculado ao negócio jurídico. Isso eu só vou estar reforçando o estigma, pessoal. É óbvio que as pessoas com deficiência não vão querer praticar esse ato, né? E aí vejam o anacronismo da legislação. O terceiro pode exigir, mas não está no registro civil. Como é que o terceiro vai saber que tem termo de apoio? Entenderam? Que o troço foi feito assim, eles não pensaram, só pode, porque não tem sentido, não tem o menor sentido. Então, assim, ó, pessoal, o que acontece? Aqui, o que é a ideia? Se eu estou querendo fomentar a autonomia, né, e fazer com que realmente a coisa fique, que a pessoa se sinta né, reconhecida e tudo mais, quem tem que dizer se quer que o apoiador assine o documento com ele ou não, é a própria pessoa com deficiência que vai exigir, que vai solicitar o termo de apoio. Não tem o menor sentido delegar para o terceiro, para que o terceiro faça essa escolha pela pessoa com deficiência, passando por cima da pessoa com deficiência, como se essa pessoa, embora capaz, não fosse mais capaz, simplesmente porque ela optou pelo termo de apoio. Então, vejam, esse ponto, para mim, é um dos principais pontos em que a gente vai ter aí uma grande objeção das pessoas com deficiência à utilização da ferramenta. Talvez aqui esteja o ponto que justamente a ferramenta ela não está tendo essa divulgação, esse impacto que a gente esperava que tivesse, não é? Justamente por essa forma que ela foi desenhada, não é? Porque realmente não é uma forma que privilegia a autonomia, que facilita a vida da pessoa com deficiência, tá, pessoal? Então, aqui a solicitação, o pleito, enfim, é dizendo que a indicação pelo apoiado, se ele quer ou não a assinatura conjunta do apoiador no ato negocial, devendo tal escolha constar expressamente do termo de apoio e, mais uma vez, esse documento precisa ser levado a registro no registro civil
para que surta aí os seus efeitos de publicidade e tudo mais. Certo, pessoal? E aqui, terminando a nossa aula de hoje, né, pessoal, enfim, foi assim, um prazer imenso estar com vocês. Espero realmente que esse conteúdo traga aí para vocês reflexões, né? Que essas inquietações que eu tenho, eu consiga compartilhar com o maior número possível de pessoas, para que a gente possa aí realmente criar ferramentas, instrumentos que tragam proteção, que tragam acolhida, que tragam o que precisa realmente ser feito nessa essa ideia de inclusão social, de proteção da pessoa com deficiência, de proteção da sua família também, não é? Porque a deficiência, ela não afeta somente a pessoa que tem a doença, mas toda a família, todo mundo, né? Então, a gente precisa, todo mundo que está vinculado àquela pessoa, então a gente precisa trabalhar de forma ampla esses institutos, precisa fazer com que o direito realmente seja útil para a sociedade, traga ali soluções para problemas que as pessoas têm. A gente precisa ser facilitador. O papel do advogado, ele é um grande facilitador, a gente é resolvedor de problemas, né? O advogado tem essa função, e o Estado como um todo, ele precisa trazer esse aporte, né? Trazendo a ideia do contrato social, a gente faz esse ajuste, não é, do Rousseau, justamente a gente faz esse ajuste para que a gente tenha ali um aparato, não é, que nos proteja, que nos traga segurança, a gente dar um pouco da nossa autonomia para que a gente possa ter, então, essa organização, essa estruturação social. E a gente precisa que as instituições, elas realmente atuem com este objetivo final. Então, aqui, né, a gente conversar sobre os institutos tem realmente essa grande função, né, da gente buscar aí melhorar os institutos e buscar, então, enriquecer, não é, as nossas práticas. Mais uma vez, repiso, pessoal, não deixe de fazer, então, a sua inscrição no canal, se você gostar do meu conteúdo, deixar o seu like e fazer a sua contribuição, né, para nossas questões solidárias aqui do Rio Grande do Sul, nos Pix ali que eu deixei para vocês, se você, né, tiver, então, conexão com os nossos projetos. Certo, meus amigos? Um abraço, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.